Olá, tudo bem com você? Na nossa aula de história de hoje, vamos finalizar o nosso conteúdo. Vamos estudar mais um pouquinho sobre os imigrantes no Brasil. Abra sua apostila na página 138, vamos fazer a leitura e realizar as atividades conforme o que se pede. Acompanhe as explicações, qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp. Vejo você na próxima aula. Até mais! Página 138. Os imigrantes portugueses e japoneses no Brasil. Observe o mapa mundi a seguir a localização de Portugal e do Japão. Então, você pode ver aqui a localização do Japão e a localização de Portugal. Os portugueses. Entre o fim do século XIX e início do século XX, a bordo de navios a vapor, grande leva de portugueses mudou-se para o Brasil em busca de emprego e de uma vida melhor do que a que tinha em Portugal. Pode grifar aí. Eles vieram para o Brasil em busca de emprego e de uma vida melhor. Muitos haviam abandonado suas terras, fugido da grande seca que os países enfrentavam na época. Então, olha só, eles tinham fugido da grande seca. Entre 1830 e 1930, cerca de 1 milhão de portugueses migraram para o Brasil. Foto do passaporte de uma família portuguesa que migrou para o Brasil em 1920. Ao chegarem ao Brasil, passaram a trabalhar no pequeno comércio urbano e também como operários das fábricas de grandes cidades, como Rio de Janeiro e Salvador. Com o tempo, porém, alguns montaram seu próprio negócio, atuando em diferentes áreas: padaria, locação de casas, mercearias e loja de tecidos, entre outros. Aqui nesta imagem, você pode ver a fábrica de carros e carroças pertencente a uma família de imigrantes portugueses em 1912. Os japoneses. A partir de 1908 e até a década de 1940, o Brasil recebeu cerca de 190 mil japoneses dispostos a construir uma nova vida aqui. Os primeiros viajaram a bordo do navio Kassato Maru e levaram 51 dias para chegar ao Porto de Santos. Aqui, nessa imagem, você pode ver o grupo de japoneses que embarcou no navio Kassato Maru, na véspera da primeira viagem para o Brasil, em 1908. Nesta outra imagem, você pode ver o navio que trouxe para o Brasil cerca de 781 imigrantes em 1908. Então, os japoneses vieram neste navio aqui. Os motivos que levaram os japoneses a saírem de seu país também estavam ligados às condições de sobrevivência no início do século XX. Tanto as áreas rurais como as urbanas tinham excesso populacional. Não havia terra para o cultivo suficiente para todos. Os impostos eram altos e o empobrecimento da população era cada vez maior. Diante dessa situação, o governo japonês incentivou a população a deixar o país para viver em outras terras. Nesse contexto, e acreditando que encontrariam mais oportunidades, muitos japoneses vieram para o Brasil. Aqui você pode ver a imagem das mulheres japonesas que vieram no navio em 1912. No Brasil, esses imigrantes atuaram em diversos campos, mas se destacaram principalmente pela produção agrícola. Muitos conseguiram juntar economias em geral provenientes do trabalho em alguma grande propriedade e comprar suas propriedades rurais. Ocuparam terras entre os atuais estados de Minas Gerais e São Paulo, Amazonas e Paraná, onde cultivaram café, arroz, algodão, chá, pimenta do reino e hortaliças, entre outros produtos. Esses imigrantes, assim como os africanos e os indígenas, ajudaram na construção da sociedade e da cultura brasileiras. A influência deles pode ser encontrada em diversos aspectos: na língua, no modo de falar, na arquitetura, na arte, na culinária e entre tantos outros. Atividade 3. Leia as afirmações a seguir e assinale as alternativas corretas. Você vai ler as afirmações e vai marcar somente as alternativas corretas. Aqui você vai reescrever as afirmações que estão incorretas, corrigindo-as, tá? Número 2. Por que os japoneses saíram do Japão e buscaram outros lugares para morar? Também está no texto essa resposta. Em casa, observe a fotografia de desembarque de imigrantes no Porto de Santos, em 1907, a pintura do navio de imigrantes, feita em 1939 e 1941. Com base nas imagens e no que você estudou até agora sobre a imigração para o Brasil,
Responda: as condições da viagem eram boas ou ruins? Será que eram boas? Preste bastante atenção. E justifique, ou seja, explique a sua resposta. Letra B. O que motivava a saída das pessoas de seu país de origem para outro totalmente desconhecido? A resposta também já está ali no texto que nós acabamos de ler. Número 2. Leia a seguir um texto do IBGE sobre o destino dos imigrantes italianos e responda. Olha só, você vai colocar o C para as frases corretas e o I para as frases incorretas e vai reescrever as afirmações incorretas, corrigindo-as. Você vai escrever da maneira com que elas fiquem corretas. Número 3. Copie o quadro a seguir em seu caderno e preencha-o comparando a imigração japonesa com a portuguesa. Você vai localizar os portugueses e os japoneses. Qual foi o meio de transporte? Qual foi o motivo da imigração? A quantidade de imigrantes e o destino inicial no Brasil. E vai preencher o quadro aqui na sua apostila. Se o espaço não for suficiente, pode usar o seu caderno. A aula de hoje fica por aqui. Espero que você faça sem qualquer dificuldade. Faça suas correções, anote as dúvidas, pergunte para a sua professora. Estou à disposição sempre pelo WhatsApp. Vejo você na próxima aula. Até mais!